Emanuel Swedenborg, o episódio final. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Nesse vídeo vamos terminar a biografia de Emanuel Swedenborg, falar sobre um pouco dos seus ensinamentos, as suas teorias e também chegar ao final da vida dele. Se você está chegando pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações. Lembro a todos que você pode sempre deixar um comentário positivo, uma sugestão, curtir, compartilhar se esse conteúdo for interessante para alguém, para que ele possa ajudar na evolução, na jornada de alguém também. E temos modalidades para você apoiar o projeto, se inscrevendo aqui, sendo membro assinante do canal também, e você vai ter acesso aos vídeos com antecedência. E é um conteúdo exclusivo também. Além disso, você pode contribuir através da chave Pix osmestresdopassado@gmail.com. Ou seja, você pode contribuir através do Pix e você pode também ser um assinante aqui, caso você queira patrocinar a cultura e também assistir os vídeos com antecedência, que é muito bom. Vamos para o vídeo. Emanuel Swedenborg se trancava no seu quarto e ficava isolado com suas experiências espirituais. Para atingir essa pureza de penetrar nos planos divinos e trazer profecias, teorias, projetar máquinas, o Emanuel tinha a missão que exigiu que ele deixasse de lado todas as preocupações de ordem material para se entregar de corpo e alma à sua missão. Ele também jejuava e rezava incessantemente para libertar sua personalidade das suas imperfeições, deixar fluir o seu verdadeiro eu, a sua essência divina, se tornando assim um canal perfeito, sem barreiras, para aceitar os desígnios e os influxos divinos do Deus da sua vida. Ele fez renascer as crenças primitivas de planos espirituais, que desde os xamanistas, os druidas, os sacerdotes do Egito Antigo, os oráculos gregos, que foram considerados pagãos e não eram mais aceitos pela igreja cristã da época, mas que permaneceram no início do protestantismo, uma crença, no caso dele uma experiência, de que poderíamos ter contato com a igreja invisível, a comunidade dos santos e as grandes almas que passaram para o outro lado do véu. A sua vivência nos levanta o véu sobre moradas espirituais e a existência de diversas esferas na espiritualidade, diversos planos e mundos através dos quais o homem evolui, a possibilidade de interação com esses que partiram e que vivem nesses mundos invisíveis e uma perfeita correlação, uma analogia entre o universo e o homem, o universo material e o universo espiritual, todos mundos interconectados por um elo inquebrável e que pode ser estudado. Eis o resumo de alguns dos seus ensinamentos. O amor divino e a sabedoria divina só podem ser e existir nos seres que são criados por eles. Todas as coisas do universo foram criadas pelo amor divino e pela sabedoria divina do Deus-Homem, o Homem-Deus. Todas as coisas no universo são criadas e são receptáculos do amor divino e da sabedoria divina de Deus. Todas as coisas foram criadas e representam o homem em algum tipo de imagem. Os usos de todas essas coisas criadas evoluem gradativamente desde a última coisa criada até o homem, e evoluem através do homem até a unidade de onde tudo procede, o divino sem espaço,
preenche todos os espaços do universo. O divino sem tempo está em todo o tempo. O divino está ao mesmo tempo nas maiores coisas e nas coisas mais pequenas. Em outras palavras, tudo não foi apenas criado pelo amor e pela sabedoria. Todas as coisas são também receptáculos através dos quais devemos manifestar o amor e a sabedoria. Por isso, desde as primeiras coisas criadas até o homem, tudo evolui para manifestar o amor e a sabedoria até o retorno à unidade de onde tudo veio. Percebemos que esses conceitos vão influenciar muitos membros do Espiritismo, como Leon Denis, que fala sobre a teoria de que desde o verme até o homem e depois passando pelo anjo, tudo vai evoluir, passando também pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. E isso também molda o pensamento da sociedade teosófica, que também fala algo sobre os seres que habitam na matéria hiperfísica, que entram na matéria, e essa parte dévica, essa energia, vai evoluindo através das variadas e múltiplas formas por várias correntes de evolução, passando novamente dos átomos aos seres microscópicos, ao plano mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, e chega no reino hominal até chegar no reino supra-hominal e angelical. Na hierarquia de Swedenborg, nós temos o plano espiritual celestial, que é onde habitam a unidade, a sabedoria e o amor. Para ele, atributos que ele chama de divinos. Dessa parte divina, que é o espiritual celestial, existe então o plano universal, que é o mundo espiritual, onde estão os espíritos e os anjos. E abaixo deles, o mundo natural, onde estão os homens, o plano mineral, vegetal e animal, que ele chama, assim como Martinez de Pasquali, de particular. O particular, que é a parte natural, a parte material e sensível, e o plano universal, que é essa parte que nós chamamos hoje de reinos astrais, planos mentais, emocionais, espirituais. E acima disso, a causa de tudo isso, que é o plano espiritual celestial, que é onde está o divino. E todos eles se interconectam e estão dentro do homem. Diz ele, há um mundo espiritual e um mundo natural em cada homem. O homem interior é o mundo espiritual e o homem exterior o mundo natural. As coisas que influenciam-se desde o mundo espiritual se apresentam no natural e são, em geral, representações. Na medida em que elas concordam, então se tornam correspondências. É importante observar que há uma diferença entre o que representa e o que corresponde nessa doutrina. Mas, em essência, nós podemos ver que há uma unidade que se torna múltipla e da multiplicidade ela volta por um processo de evolução até regressar à unidade. Então, da unidade, nós temos uma involução e depois uma evolução, o retorno, a queda e a ascensão. Voltando à sua vida, de 1745 em diante, ele residiu em Londres. Lá ele escreveu a obra Os 30 volumes sobre teologia. Aos 66 anos, ele já havia publicado o primeiro volume de Arcana Celestia e estava escrevendo mais 8. Depois ele publica Apocalipsis Revelata, o Apocalipse revelado, onde ele denomina a Nova Jerusalém. Conforme a sua doutrina, em tudo há uma significação espiritual que só é conhecida pelo Criador, inclusive o plano de manifestação da Nova Jerusalém. Nós podemos especular, mas apenas essa parte divina e essencial acima do homem é que sabe como e quando realizar. Nessa época, as reações às suas afirmações foram as mais diversas, desde o completo ceticismo
que o acusava de charlatanismo até uma certa adoração de discípulos que constituíram sociedades disseminadas por todo o continente europeu, que nós já vamos falar. Aos 77 anos, ele continua escrevendo e publica O Amor Conjugal e mais alguns volumes sobre a série A Verdadeira Religião Cristã. Um dos objetivos dele era, através desse contato com os anjos, revelar uma nova tradição cristã, ou melhor, desvelar a tradição cristã que estava perdida nessa época. No ano de 1771, aos 83 anos, 8 mais 3 igual a 11, ele teve um AVC. E no ano seguinte, no dia 29 de março, em 1772, aos 84 anos, ele deixa suas vestes terrenas e parte para os planos que ele já visitava e que experimentou em vida. Swedenborg seria um daqueles que não encarnam mais, aqueles que permanecem vivos, sem corpos de matéria densa, e que se revelam ao público para cumprir a sua tarefa entre os dois mundos. Ele se encontra nas esferas de onde nós apenas podemos sentir sua inspiração através da leitura e meditação dos seus escritos. Após a sua grande iniciação, a sua energia se multiplicou e se espalhou pelo mundo, inicialmente através de pequenos grupos de seguidores na Grã-Bretanha que começaram a formar uma organização chamada Igreja de Nova Jerusalém. Isso foi em Londres, em 1783. Em 1788, ela já tinha numerosos membros que uniram-se num templo. Outros seguidores criaram a Igreja Teosófica Rosacruciana. E um rito na França, um rito maçônico, com o nome de Swedenborg, foi fundado em 1783 pelo Marquês de Tormes. No entanto, esse rito foi uma ruptura com os Iluminados de Avignon, fundados por Dom Pernetti. Na verdade, Tadeusz Lexi Grabianca, Dom Pernetti, eram admiradores e estudiosos da doutrina de Swedenborg, e eles recebem então os documentos do Martinez de Pasquali, ali na Ordem dos Iluminados de Avignon, também conhecido por muitos como maçonaria teosófica, como outros ritos também que foram chamados de ritos teosóficos, que fundiam os ensinamentos de Martinez de Pasquali, dos Élio Cohen, com a doutrina de Swedenborg. E também apareceu, nesse período, uma ordem dos teosofistas iluminados que também teriam sido fundados por Emanuel Swedenborg. E na Suécia também surgiu a Teosofia Apostólica Rosacruciana, com uma misteriosa ordenação de sacerdócio que tendia a remontar a uma suposta iniciação transmitida por Emanuel Swedenborg, assim como nós temos vários debates sobre a iniciação transmitida por Louis-Claude Saint-Martin. Esse sacerdócio ficou restrito dentro da Golden Rosenkreuz, a Ordem da Rosa Cruz de Ouro, por muito tempo. Hoje, ao que tudo indica, o rito de Swedenborg, que não é reconhecido em muitos países, ele permanece dentro da maçonaria egípcia, ou melhor dizendo, do rito de Memphis Misraim. O rito de Swedenborg era muito semelhante à Ordem dos Élio Cohen. Ele tinha os graus aprendiz, companheiro, mestre e eleito, e no segundo círculo, o companheiro Cohen, o mestre Cohen, o cavaleiro, o comendador e o kadosh. Então, até o nome dos títulos dos graus também era semelhante. Por isso que provavelmente o Dr. Gerard Dancos, que foi iniciado no rito, ele, assim como Robert Ambelin, devem ter confundido que Martinez de Pasquali teria sido iniciado por Emanuel Swedenborg.
Depois o rito foi organizado com aprendiz teósofo, companheiro teósofo, mestre e o grau mais alto, que era o de teósofo iluminado. Em algumas pesquisas, nós encontramos também o grau de grande eleito e de filósofo iluminado, filósofo desconhecido e superior desconhecido. Também há quem afirme que Swedenborg foi membro dos Cavaleiros da Irmandade da Luz, a Ordem dos Fratres Lucis. Nada disso temos como comprovar ou negar. O que podemos afirmar é que Dom Martinez provavelmente se inspirou nesses escritos, assim como Louis-Claude Saint-Martin e muitos outros mestres, inclusive o Eliphas Levi, que foi um grande pesquisador e provavelmente foi membro do rito de Swedenborg também, como seu iniciador, o abade Antônio Marino. O que é certo afirmar é que muitos dos mestres do passado e os membros da cadeia martinista foram influenciados pelos escritos de Manuel Swedenborg. Inclusive, Theodor Salzmann. Salzmann, que como nós sabemos, foi um dos fundadores ali do rito escocês retificado e que foi membro da estrita observância templar e apresentou a Louis-Claude Saint-Martin as obras de Jacob Böhme. Ele tinha, assim como Louis-Claude Saint-Martin tinha em Jacob Böhme o seu guia, o seu mentor espiritual, o Salzmann tinha em Swedenborg o seu mestre, o seu mentor. E como nós dissemos, essa luz se espalhou pelo mundo e até hoje inspira a muitos e muitas. Sobre os seus ensinamentos e as coisas que correspondem e as que representam, separamos um trecho para enriquecer essa biografia. Entre os mundos espirituais e os naturais, há correspondências. As coisas existem através dos espirituais nos naturais, que são representações. Diz-se correspondências porque o natural e o espiritual correspondem. As representações, nós dissemos, porque essas coisas representam. As próprias expressões do rosto representam e são representações. O mesmo acontece com as coisas que são feitas por gestos do nosso corpo, como também todas as ações que são produzidas pelos músculos, que essas coisas são feitas de acordo com o que o homem pensa e deseja. Isso é bem conhecido. Os próprios gestos e as próprias ações que pertencem ao corpo representam coisas que pertencem à mente e são, portanto, representações. Na medida em que esses gestos e ações concordam com as coisas, eles então correspondem. As coisas que pertencem ao homem interior são imagens para o homem exterior. Então, essas coisas são vistas no exterior como representações do interior. O mesmo acontece com as coisas que estão no reino vegetal. Não há uma única coisa que não represente algo no mundo espiritual e que não lhe corresponda. Muitas vezes me foi dado saber disso através de uma troca semelhante com os anjos. As razões também me foram explicadas, a saber, as causas de todas as coisas naturais vêm das coisas espirituais e cujos princípios vêm das coisas espirituais celestiais. Na atualidade, como também em muitos outros pontos da história, nós temos muitas inflações de ego de pessoas que buscam o despertar através de pequenas experiências psíquicas de forma rápida e que são apressadas para se qualificarem espiritualizadas. Essa busca imediatista, muitas vezes não nos enraizamos para que isso possa ser fertilizado e que possa então germinar, crescer e dar frutos. Emanuel Swedenborg é um exemplo de persistência, de maturação e de esforço e dedicação a ideais muito elevados. Percebemos nessa biografia o quanto ele se dedicou para conseguir atingir contatos com seres que muitos de nós nem imaginamos ter, e obras concretas que muitos iluminados ao longo dos séculos não tiveram.
Mais do que um convite, nós temos uma aula nessa biografia de entrar na nossa câmara interna, no nosso sagrado, entrar em contato com o homem interior, com o nosso espiritual e com o nosso celestial, que está dentro de nós, como ele mesmo afirmou. Todos esses planos estão em nós, no recolhimento do nosso eu externo, que vai entrando nos templos internos para de lá colher a luz para a sua vida e para as suas realizações. Assim, eu deixo esse vídeo como um exemplo para todos nós. Um forte abraço a todos.